Paz do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma noite para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, nesse culto de ensinamento, culto de escola bíblica. E nessa noite eu te convido, neste momento precioso, para nós juntos orarmos a Deus, agradecendo a Ele por mais um dia de vida que Ele nos concede. E por essa oportunidade tão singular que é de estarmos aqui reunidos para bendizer, glorificar e exaltar o seu nome, amém? Se você puder, compartilhe essa live aí no seu perfil, com seus contatos também do WhatsApp, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus e levar uma palavra de fé, de esperança e de graça para o coração daquele que precisa, amém? Vamos juntos orar? Junta aí a sua família, o pessoal da sua casa e vamos buscar a face de Deus. Está começando o nosso culto desta noite. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos propicia, essa oportunidade tão linda, Pai, de estarmos aqui reunidos para buscar a Tua face, para louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Eu quero te agradecer, Senhor, pela minha família, quero te agradecer pela família DJL, Senhor, e quero te agradecer por todos aqueles que nos acompanham neste momento pelas redes sociais. Peço que o Senhor, meu Deus, vá de encontro a cada vida, a cada coração, a necessidade de cada um, ó Pai, e venha supri-la de uma forma toda especial. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Começamos mais um mês na Tua presença, Pai, com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Oramos neste momento também por aqueles que estão enfrentando lutas e tribulações, para que o Senhor vá de encontro a essas pessoas, ó Deus. Conforte os seus corações, fortaleça-os na fé e na graça, para que eles possam vencer, Senhor, todas as tribulações e adversidades que eles estão experimentando neste momento. Te dou graças, Senhor, por tudo e peço que o Senhor nos guie e nos abençoe com a Tua palavra neste momento, Pai. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos louvar o nome do Senhor e eu gostaria que você aí da sua casa, do seu lar, aonde você está, você ligasse o seu pensamento com Deus e você adorasse ao Senhor junto conosco. Quando nós louvamos a Deus, o nosso coração se alegra e a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Vamos juntos louvar o nome do Senhor? Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força do contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto
Vamos adorar a Deus com mais um hino. O mesmo Deus que nos ajuda no meio das tempestades. Ele é aquele que caminha conosco e que é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso refúgio. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem curva que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado pela tua proteção, obrigado pela tua presença, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na maior luta da sua vida, não pare de lutar. Não entregue os pontos, mas renove as suas forças em Deus, porque Ele é aquele que no meio de tudo que você está vivendo, Ele pode te ajudar a superar essa adversidade. Levanta a tua cabeça, o Senhor é contigo. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar
Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Ouça a voz de Deus para você nesta noite. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. Oh, aleluia! Eu creio, meu Deus. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Você crê nisso? Então enalteça o nome do teu Deus. Aleluia! Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma queda de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Glória a Deus! Aleluia! Em tempos Sim, meu de Deus! guerra, Nós cremos, ó nunca Pai! pare de lutar. Ajuda o teu povo, Não Senhor! baixe No meio das batalhas do dia a dia, Nunca pare a não de baixar a lutar. guarda, Senhor, Em e a continuar te servindo e te adorando. Nunca pare Você que é um soldado de Cristo, Libera esta batalha já está ganha em nome de Jesus. Deus é contigo. Que não saia da sua boca nenhuma palavra de derrota, mas uma palavra de esperança. Olha o escape de Deus aí na sua vida.
Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu já sinto a presença de Deus aqui no meu lar. Você pode sentir a presença de Deus aí também. O Espírito Santo tocando na sua vida, renovando as tuas forças. Receba escape de Deus. Receba descanso de Deus. Receba a cura de Deus. A recompensa vem do teu Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Fortalece o teu povo para esta batalha, Pai. Que nós já vencemos em nome de Jesus. Renova as tuas forças do Senhor hoje, meu querido e minha querida. Sem demora, Deus vem ao teu encontro para te dar vitória. Sinta o abraço de Deus aí na tua vida e o toque do Espírito Santo no seu viver, amém? Eu pedi para a minha esposa, as minhas filhas louvarem a Deus com esse hino, porque hoje nós estamos encerrando o nosso trimestre. Nós passamos durante 13 semanas estudando a carta aos Efésios, e a lição de hoje vai falar justamente sobre isso. Vai falar sobre batalha espiritual. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostaria que você, nessa noite, colocasse o teu coração no Senhor e a sua esperança em Deus. Nós vamos fazer uma oração e logo após nós vamos entrar com a palavra. E eu gostaria que você entendesse que, além dos problemas que nós estamos vivendo, pandemia, desemprego, crise mundial, financeira, econômica, social, nós vivemos uma verdadeira batalha espiritual. A Bíblia nos revela que tudo que está acontecendo neste mundo são sinais que apontam para o retorno iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na proporção que a vinda do Senhor Jesus se aproxima, sabe o que nós entendemos? O adversário da nossa alma, ele começa a lutar mais, porque ele sabe que o dia dele está próximo. Ele sabe que a vitória de Cristo será consumada muito em breve. E a palavra de Deus tem esperança para nós, porque ela diz que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então, no meio dessa batalha que nós estamos vivendo em todos os sentidos, nós ainda temos uma guerra espiritual travada. Mas o que pode trazer para nós esperança é que o Senhor está conosco. Então, nesse momento, nós vamos orar e depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos nesta noite, Pai. Oramos agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero agora interceder, Senhor, por essas pessoas que estão me acompanhando por esta live, na sua casa, de repente dentro de uma condução em um ônibus, de repente, Senhor querido, em outro ambiente, na casa de alguém, de um parente, de um amigo, muitas vezes andando pela rua, Pai. Mas todas essas pessoas que nos acompanham, elas têm uma necessidade espiritual, ó Pai, porque existe uma batalha, meu Deus querido, pelas nossas almas. E neste momento, Pai, nós clamamos, porque nós entendemos que o maior interessado em nos abençoar e nos dar vitória nessa guerra espiritual é o Senhor. Olha por esta pessoa, Pai, que está vivendo grandes conflitos, desanimada muitas vezes, triste, às vezes enferma não no corpo, mas na sua alma, nas suas emoções, ou até mesmo no seu espírito por causa de algum pecado que cometeu. Nesta noite, Pai, eu oro por esta vida, para que ela possa vencer esta batalha espiritual. Você que me acompanha aí agora, Deus vá de encontro à sua vida agora, e Ele tem poder para te curar, para te salvar, para te libertar e para garantir a tua vitória. Levanta a tua cabeça e não te desanima, porque há um Deus que na Bíblia é conhecido como Senhor dos Exércitos. E esse Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel está conosco. O Deus da igreja está conosco. E Ele é poderoso para nos outorgar vitória. Levanta a tua cabeça e confia no Senhor, porque do céu vem o teu socorro, do céu vem o teu refrigério no meio dessa batalha. Não perca a tua paz, não perca a tua esperança. Há um Deus que cuida da tua vida. Amém? É isso que nós pedimos ao Senhor nesta noite para você, para a sua casa e para a sua família. Queridos, nós passamos
13 semanas, na verdade 12, hoje é a 13ª, meditando na carta aos Efésios. E hoje nós vamos encerrar esse trimestre falando sobre o seguinte tema: a batalha espiritual e as armas do crente, as armas daquele que crê em Deus. Entenda que crente é todo aquele que crê em Deus segundo a palavra do Senhor. Jesus disse: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras. Nós não devemos crer em Deus de acordo com as crenças populares que todos os caminhos levam a Deus. Nós devemos crer em Deus conforme diz as Escrituras, ou seja, aceitando seu Filho amado como nosso único e suficiente Salvador e vivendo na dependência do seu Espírito e na obediência à sua palavra. Essa pessoa, sim, ela está numa batalha espiritual e ela tem armas que Deus concede a ela. E é sobre isso que nós vamos estudar, sobre essas armas para você vencer a batalha que você está vivenciando hoje. O nosso textuário diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa verdade prática, que é essa lição aplicada, diz assim, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Então aqui, logo nesse textuário e nessa verdade prática, nós temos aqui duas coisas a ressaltar. Primeiro, vivemos uma verdadeira batalha espiritual. O inimigo luta de todas as formas para nos destruir, para nos desanimar e para roubar a nossa fé. Então, dito isto, a primeira coisa a se falar é que vivemos uma batalha espiritual. Mas segundo, nós temos uma vitória conquistada por Cristo no Calvário. E todo aquele que nele crê tem essa vitória na sua vida, pelo Espírito e pela palavra. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Bom, queridos, o nosso objetivo geral hoje, com essa ministração, é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Ou seja, temos uma guerra travada, da qual nós fazemos parte, querendo ou não, a partir do momento que aceitamos a Cristo, mas nós temos uma armadura que foi muito bem explicada aqui por Paulo, que nós vamos explicar detalhadamente cada parte dessa armadura para a gente vencer essa batalha. Nós vamos também demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Todo soldado que vence a batalha, ele vence porque ele se preparou de forma adequada. O cristão não pode entrar numa guerra como se ele estivesse indo para uma festa. Ele tem que entender que ele vive uma batalha espiritual e por isso ele deve se preparar. Nós vamos também apresentar que campo é esse de batalha espiritual e depois nós vamos saber quais são as armas espirituais indispensáveis na vida daqueles que servem a Deus. Vamos lá, nossa introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade.
Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, queridos, o que a gente entende? Aqui o apóstolo Paulo está convocando a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos. Tem gente que fala assim, eu já ouvi uma expressão, quanto mais você ora, mais luta você enfrenta. Aí algumas pessoas deduzem que por causa que quanto mais busca Deus, mais luta tem, ela fala, então não vou buscar Deus. Na verdade, isso aí é uma meia verdade. Porque o que nós entendemos é que independente de você orar pouco ou orar muito, você está dentro de um conflito, você está dentro de uma guerra. E levando isso para a guerra literal, que nós temos muitas das vezes aí, espalhadas pelo mundo, como as guerras que se travam entre as nações, geralmente aqueles que vencem a batalha são aqueles que estão mais preparados. Então o apóstolo Paulo aqui, ele convoca a igreja a entender o seu papel dentro dessa guerra e usar todas as armas disponíveis para ela. Este ano, no mês de agosto, eu estou completando 27 anos de caminhada com Deus. Fui criado na igreja, com 12 anos eu me afastei, aos 18 anos eu retornei e esse ano nós completamos 27 anos de caminhada. E por que eu estou dizendo isso? É porque nessas quase 3 décadas de caminhada, eu já vi muitos soldados, no sentido espiritual, caírem no campo de batalha. E muitas das vezes, são pessoas amigas nossas. Você vai, ora com essa pessoa, você tenta ajudá-la, mas quando você faz uma avaliação nua e crua do que aconteceu, a pessoa sempre vai passar para a gente que ela negligenciou algum aspecto da batalha. Então, o que nós entendemos? Se estamos numa batalha espiritual, lutando com as armas do bem contra o mal, nós precisamos nos preparar cada dia mais e mais. É por isso que nós temos uma preocupação na nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, de ensinar às pessoas os fundamentos da fé cristã. Fundamentos tais como o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que no passado Israel pereceu porque lhe faltou o conhecimento do Eterno. Eles tinham a lei, eles tinham o sacerdócio, eles tinham uma chamada divina, eles tinham promessas, eles tinham tudo para dar certo. Mas o que aconteceu com Israel? Israel negligenciou o aspecto mais importante da sua caminhada, que foi colocar em prática aquilo que eles tinham aprendido com Deus. Então você nesta noite está sendo exortado pela palavra de Deus a se conscientizar. Você está numa guerra espiritual. E segundo, você pode vencer essa guerra se você estiver bem preparado. Vamos lá para o nosso primeiro ponto, o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois essa preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Bom, vamos ver aqui, ó. Primeira parte, fortalecidos no poder do Senhor. Deixa eu falar 7 coisas para você. Primeiro, nós não temos poder em nós mesmos. A primeira coisa que eu quero é que você guarde no seu coração. Segundo, para você vencer essa batalha, como você não tem poder em si mesmo, você só pode vencer se você tiver comunhão com Deus. Ou seja, você tem que estar muito bem alinhado com o céu, com a vontade de Deus,
com desejo do Senhor. Terceiro, esse aparelhamento, essa comunhão, ela vem por meio do Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele se torna casa de Deus. Ele se torna morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, está nas Escrituras. Mas ele habita hoje na Nova Aliança, no Novo Testamento, na dispensação da graça, em cada um daqueles que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram a Jesus pela fé. Então, nós não temos poder em nós mesmos, mas pela comunhão com Deus nós podemos vencer. Em terceiro, por meio do Espírito Santo. Quarto, nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Paulo fala isso no capítulo 4, no versículo número 23. Se você não renovar os seus padrões mentais, você vai viver sempre em desvantagem. O que nós entendemos hoje? Para a gente conseguir fazer uso até da tecnologia, nós precisamos nos reciclarmos. Nós precisamos nos atualizarmos. Esses dias a minha esposa trocou de celular. E uma das coisas que condicionou essa troca foi porque o celular dela foi ficando desatualizado. Por falta de ser feitas algumas atualizações, o que aconteceu? Algumas coisas já não mais abriam. Então, mesmo que você tenha uma ferramenta na sua mão dada por Deus, você precisa se atualizar. Para que você possa fazer o melhor uso do seu celular, toda vez que for avisada de uma atualização de um programa ou de um app, você precisa ir lá e atualizar, para que você usufrua da melhor maneira possível. Assim é o cristão. Ele precisa renovar a sua mente, o seu entendimento em Deus. É por isso que nós estamos sempre buscando mais conhecimento da palavra do Senhor, porque esse conhecimento vai renovando a nossa mente. Em quinto lugar, nós precisamos de uma vida de santidade. A palavra santidade significa separação. E separação na Bíblia tem sentido duplo. Nós fomos separados por Deus e para Deus. Entenda, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que quis te separar. Mas você precisa aceitar isso. E quando você é separado por Ele, você também é separado para Ele. Você é propriedade peculiar dEle. Paulo disse também que o Espírito que está em nós, ele é zeloso e ele tem ciúmes. Ou seja, ele cuida de nós, ele não quer dividir a gente com ninguém. Sexto lugar, nós precisamos conhecer as Escrituras. A renovação da nossa mente se dá na proporção que nós conhecemos a Bíblia Sagrada. E em sétimo e último lugar, quando nós fazemos isso, nós experimentamos o poder genuíno de Deus que está disponível para nós. Então, as nossas fraquezas espirituais são fruto de nós não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você se enche do conhecimento da palavra de Deus e coloca ele em prática, você é revestido de um poder que você não que você não tem consciência até que você o experimente. Aí sim, você pode ir para a batalha sem medo, sabendo que o general dos exércitos está com você e que a vitória é sua em nome de Jesus. Então, aqui nós vemos no segundo subtópico sobre a vigilância em toda oração e súplica. Depois que você faz tudo isso aqui, você precisa vigiar. O soldado ele pode estar extremamente bem preparado. Ele pode ter uma boa arma, ele pode ter um bom treinamento, ele pode ter um bom colete à prova de bala, ele pode estar com as melhores armas. Mas se ele estiver cochilando no meio da batalha, ele pode ser ferido pelo fogo do inimigo. Assim somos nós. Muitas das vezes nós estamos totalmente preparados por Deus para a batalha, mas aí a gente não vigia. O que é não vigiar? É no meio de uma guerra a gente estar desapercebido. E hoje muitas coisas vêm para tirar o nosso foco de Deus. Tudo o que tira o teu foco de Deus está tentando roubar a sua vigilância. Não é que nós não podemos ter momento de lazer e de entretenimento, não estou dizendo isso. Mas até o lazer e o entretenimento, ele tem que ser moderado pelo conhecimento da palavra de Deus. Para que você não faça, para que você não haja de uma forma que você venha perder a sua batalha. Então, nós conhecemos muito bem a história do rei Davi no Antigo Testamento. Que ele caiu da graça no momento que era para ele estar na batalha e na guerra, e ele estava no seu palácio, longe dos seus soldados, fazendo o que não devia, olhando para o lugar errado, a ponto de ter caído em pecado com Batseba. Então, além de nós estarmos aparelhados para a guerra, nós precisamos estar
vigilantes, nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar acordados. É por isso que Jesus, uma das últimas instruções que ele deu para os seus discípulos antes de ser preso e crucificado foi: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, a nossa parte espiritual está sempre pronto, mas a nossa carne, que é a nossa natureza, ela é fraca, ela é suscetível de erros. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a Igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, detupar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 3. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são malignos. Esses agentes, as hostes espirituais da maldade, referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder, potestade e domínio. Queridos, se eu perguntasse para você se você acredita em Deus, eu tenho certeza que você diria com certeza que acredita. E se eu fizesse essa mesma pergunta para a maioria das pessoas no mundo, com exceção de um pequeno grupo que é conhecido como ateus, que eles negam a existência, seja filosófica, seja espiritual, ou seja ideológica de Deus, né? As demais pessoas diriam que acreditam em Deus. Só que se você perguntar para uma grande parte da cristandade atual do século XXI, muitos deles já descreem da ideia do diabo, como revelam as Escrituras. E por isso que nós vemos tantas pessoas fracas, tantas pessoas dormindo no sentido espiritual e tantas pessoas derrotadas no sentido espiritual. Porque, segundo a palavra de Deus, elas ignoram os seus ardis ou as suas armadilhas. Então, antes de eu falar qualquer coisa aqui do que foi lido, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo existe na mesma proporção que Deus existe. Ele é um anjo que foi criado por Deus. A Bíblia chama ele de querubim ungido. Mas um dia ele tentou se levantar contra Deus e tomar o lugar de Deus. E por causa disso ele foi precipitado do céu para a terra. E desde então, a Bíblia fala que ele trabalha diuturnamente para destruir o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós entendemos que o diabo é real,
que ele é um ser pensante, inteligente, forte, astuto, nós passamos a não ignorar as suas armadilhas. Então o que Paulo coloca aqui? É colocado na palavra de Deus aqui, lá em Mateus, no texto aqui que nós temos, e em 1 Pedro, que o seu nome ele é chamado de diabo. E a palavra diabo significa caluniador ou acusador. Então ele faz isso muito bem, ele está o tempo todo tentando caluniar aqueles que servem a Deus e os acusar quando esses erram. E assim ele tenta quebrar a comunhão das pessoas com Deus. E o propósito dele é destruir a comunhão de qualquer ser humano com Deus. Isso através dos seus atos de maldade. Ou ele usa alguém contra você, ou ele tenta entrar no seu coração para usar você contra outra pessoa. E ninguém está livre disso. Até o próprio apóstolo Pedro, que estava do lado de Jesus, um dia foi repreendido pelo Senhor, porque nos lábios dele, na fala dele, Jesus percebeu a ação maligna. Então nós precisamos ter noção que nós estamos numa guerra espiritual, mas ao mesmo tempo entender que nós temos um inimigo. E esse inimigo ele não é fraco. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ele tem algumas astúcias. E aqui o comentarista, o pastor Douglas Batista, colocou muito bem. Ele tenta confundir a mentira com a verdade, como ele fez lá no Jardim do Éden, colocando em dúvida as palavras de Deus para Eva, quando ele começou a questioná-la sobre as ordens de Deus para não comer do fruto da árvore proibida, está lá em Gênesis 3, versículos 4 e 5. Ele tenta deturpar as escrituras, como ele fez com o próprio Cristo, lá no Monte da Tentação, lá no deserto. Ele tentou, Jesus usando a própria palavra de Deus, ele tentou torcer as escrituras, mas Jesus, como um conhecedor da palavra de Deus, venceu ele. Primeiro ele viu que Jesus estava com fome, ele disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se Jesus obedecesse ele, Jesus estaria desobedecendo ao Pai. Depois ele levou Jesus até o pináculo do templo e mandou Jesus pular lá de cima, porque nas escrituras, ele citou a Bíblia, está escrito que o Senhor daria ordem aos anjos ao seu respeito. Ou seja, ele estava deturpando as escrituras, mas Jesus, como conhecedor da Bíblia, também disse. Primeiro ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Usou um texto sagrado também. Depois ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso também está escrito. Aí o diabo, não contente, mostrou para ele todos os reinos deste mundo e prometeu dar tudo para ele se Jesus o adorasse. Bastava uma ajoelhadinha, bastava dar uma baixadinha, bastava dar ali uma encurvada perante ele e tudo seria de Cristo. Sabe o que Jesus falou? Ali ele estava sendo tentado como homem. Jesus falou: somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O diabo usou 3 textos bíblicos contra Jesus e Jesus usou mais 3 textos bíblicos contra ele. Então o inimigo, primeiro, ele tenta confundir a mentira com a verdade, depois ele tenta deturpar as escrituras, depois ele tenta dissimular e induzir a dissimulação, ou seja, levar as pessoas ao engano. Quarto, ele tenta trazer falsos sinais, milagres. Eu não vou dizer que Deus não opera milagres, Deus não mudou. Ainda hoje ele pode curar, ele pode operar maravilhas, ele pode operar milagres. Mas muitas vezes o inimigo também faz isso para confundir a mente do ser humano. Quinto lugar, ele faz acusações. Sexto lugar, ele semeia incredulidade. Infelizmente, o que nós temos de crentes incrédulos no século 21 é uma grandeza. Existe uma linhagem de pessoas na igreja que estão com a Bíblia na mão, que vê os milagres que Jesus fez, vê tudo aquilo que Jesus ensinou, mas não consegue acreditar naquilo que está escrito. Por quê? O seu coração está se endurecendo. Porque a palavra de Deus é assim, ela vem na sua direção. Quando você não deixa ela quebrantar o teu coração, ela acaba endurecendo o seu coração por causa da desobediência. Toda vez que você obedece, seu coração se quebranta. Toda vez que você desobedece a palavra de Deus, seu coração se endurece. Até chegar a um ponto que não tem espaço mais para Deus. E em sétimo lugar, ele promove ideologias anticristãs. Toda ideologia que não tem amparo nas escrituras sagradas, mas que tentam tirar o homem do propósito de Deus, ela é maligna. O seu nascedouro não foi no coração do homem, foi no coração do diabo. O diabo só usou a maldade do coração do homem para criar aquela ideologia anticristã. Então, aqui nós vimos também que existe um conflito contra o reino das trevas. E esse conflito não é contra pessoas, não é contra carne e sangue na expressão de Paulo, mas é contra as hostes espirituais da maldade.
E por fim, aqui diz que as agências das potestades do ar. Aqui fala de príncipes, potestades, principados e hostes espirituais da maldade. Ou seja, a Bíblia fala que quando Satanás caiu, ele trouxe com ele uma grande parte dos anjos que o acompanhou. Esses anjos caídos, ele se tornou o diabo caluniador. Esses anjos se tornaram os demônios. E eles vivem para se opor a Deus e a sua criação. E aqui a Bíblia diz que eles são, primeiro, poderosos. Eles têm poder. Só que o poder deles é limitado. O poder de Deus é maior. Segundo, eles são malignos. Eles são maus. E eles tentam usar de toda a malignidade deles para influenciar o coração do ser humano. Terceiro, eles são astutos. O que é astuto? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai, de saudosa memória, ele disse que ele cresceu em Minas Gerais. E naquela época não havia nenhuma proibição do IBAMA com relação a pegar passarinhos. E o que ele fazia? Ele criava uma coisa chamada arapuca. Ele fazia uma espécie de uma caixinha toda de gravetos, bem amarradinha. E ele colocava essa caixinha em pé com a madeirinha segurando ela. E ele amarrava uma cordinha. E ali embaixo ele colocava a ração que o passarinho gostava. E ele levava pelo meio do mato aquela cordinha e ficava lá no meio do mato escondido, esperando o passarinho vir comer a ração. Quando o passarinho entrava, que começava a comer a ração, que estava bem à vontade, sabe o que ele fazia? Ele puxava o pauzinho. Quando ele puxava o pauzinho, aquela gaiolinha caía sobre o passarinho e ele não conseguia mais voar. Meu pai ia lá, pegava aquele passarinho com a mão, cortava uma asa dele, né, as penas de uma asa, e guardava ele dentro de um quartinho. Sabe para quê? Para quando os vapor, né, que eram os navios daquela época, chegassem pelo Rio São Francisco, lá na cidade de Januária, ele pegasse aquele passarinho e vendia para ser levado para cativeiro. É assim que o diabo faz. Ele arma astutas ciladas. Ele coloca na sua frente aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, aquilo que sua alma tem vontade, mas que pela palavra de Deus te é proibido. Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós temos que aprender a fazer essa distinção do que é lícito para nós e do que convém. Porque se você pegar aquilo que é lícito, mas que não lhe convém, você vai estar pecando contra o Senhor. É o diabo armando as suas astutas ciladas. Então, a igreja é exortada a não temer, porque nós somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer este mal. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo e na sua palavra. Terceiro e último tópico: as armas espirituais indispensáveis ao crente. 1. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. A. Cingidos os vossos lombos com verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. B. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. C. Soldados aos pés na preparação, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. D. Tomando sobretudo o escudo da fé. Longo retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus,
que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. E o capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. 3. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para defesa quanto para ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Obrigado, Isa. Então, queridos, o que a gente percebe aqui, para nós concluirmos a nossa aula? Referente às armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro, nós precisamos estar com a armadura de Deus de forma completa. Aqui, quando o apóstolo Paulo usa essa figura da armadura, ele está falando daqueles soldados da época antiga. Hoje o aparato de um soldado, quando ele vai à guerra, é bem diferente. Até porque as armas do inimigo são diferentes. Hoje as armas são muito mais potentes, muito mais poderosas. Existem proteções também muito mais poderosas do que daquela época. Mas ele usa a figura do soldado da sua época. E ele começa a falar que nós, como cristãos, nós precisamos pegar essa armadura de forma completa e não deixar nenhuma parte de fora. Porque se deixarmos uma dessas partes de fora, uma parte da nossa vida espiritual na batalha estará assim desprotegida. E aqui ele começa a colocar para a gente que nós temos armas indispensáveis de defesa, mas também armas indispensáveis de ataque, armas ofensivas. Porque numa batalha você não só se defende, numa batalha você também ataca. Tem uma frase que é muito usada nos esportes que diz que a melhor defesa é o ataque. Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos esperar o inimigo vir e nos atacar. Nós vamos pegar toda a armadura de Deus e aí vai se cumprir aquilo que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente lê essa expressão na Bíblia, dá a impressão que o inferno está vindo contra nós. Mas aonde é que está a porta? A porta está lá na casa. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, você vai até o inferno, você vai até o mal, você vai até o inimigo e as portas que estão lá tentando te impedir de entrar para vencê-lo não vão subsistir. Não é o inimigo que vem até nós primariamente, é nós que temos que ir até ele. E como é que nós vamos até o inimigo? Quando nós fazemos a vontade de Deus. Todas as vezes que você prega o evangelho, todas as vezes que você coloca em prática os dons que Deus te deu, toda vez que você cumpre o seu papel ministerial, toda vez que você cumpre a sua chamada, você está indo contra o mal. E a promessa de Deus é que as portas do inferno não vão prevalecer. Antes elas vão cair mediante o seu ataque espiritual contra o inimigo. Quando você tenta resgatar uma vida, sabe o que Jesus disse? Uma pessoa, quando ela está sem Deus, ela é semelhante a uma pessoa que está dentro de uma casa presa por um homem valente. Mas aí, quando Jesus chega aquele que é mais valente do que o valente. Ele maniata o valente, essa é a expressão de Jesus, ele prende o valente, ele amarra o valente e liberta essa pessoa. Então, não é você que tem que esperar o inimigo bater na sua porta. É você fazendo a vontade de Deus que tem que bater na porta do inimigo para que você possa prevalecer. A melhor defesa contra o inimigo é o ataque. E como é que você ataca o seu inimigo? Fazendo a vontade de Deus. Fazendo o querer do Senhor. Colocando em prática aquilo que Deus lhe confiou. Então, aqui para nós fecharmos essa parte da nossa aula.
a armadura de Deus para nós. Quais são as partes que nós temos disponível para nós? Nós temos um cinto da verdade, nós temos uma couraça da justiça que fala de retidão, nós temos que calçar os nossos pés, né, que são os sapatos, proteção do pé, que vai trazer a paz proveniente das boas novas. Nós temos um escudo que é a nossa fé, que protege o nosso coração dos dardos do inimigo. Nós temos um capacete, porque a salvação ela tem que ser entendida primeiro na mente, para que você possa receber a palavra de Deus na mente. É por isso que o maior campo de batalha, tem até um livro da Joyce Meyer, que diz que o campo de batalha maior que as pessoas têm é na mente. É aqui ó, que você ganha e é aqui que você perde a guerra. Semana passada eu vi uma reportagem que eu fiquei assim, admirado com os números. Durante esses 3 meses de pandemia, cresceu 36% no Brasil o número de pessoas que morreram do coração dentro de casa. E aqueles que pesquisaram o assunto chegaram a 2 conclusões. Uma parte dos que morreram em casa, morreram porque estavam com medo de ir até o hospital, ser socorrido e contrair o vírus da Covid-19. Esse é o primeiro grupo dos que morreram em casa. O segundo grupo que morreu dentro de casa foi por causa do medo. Mas não foi medo de ir no hospital, foi o medo da Covid. O medo foi tanto que a pessoa entrou em pânico e morreu do coração. Então, nos 2 casos, quem matou essa pessoa? Foi o medo. Por isso que a Bíblia fala para nós tomarmos, sobretudo, o escudo da fé, com o qual nós vamos poder apagar os dardos inflamados do diabo. Às vezes o diabo não consegue chegar até você. Sabe o que ele faz? Ele lança uma seta, ele lança um pensamento, ele lança uma sugestão. E se você aceita aquilo dentro do seu coração, você perde a fé. Então a melhor maneira de você vencer os seus medos é alimentando a sua fé com a palavra de Deus. E por fim, ele conclui dizendo que nós devemos pegar sobretudo a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A espada ela não só ataca, como ela também defende. Você vai até o inimigo, mas ao mesmo tempo quando ele vem até você, você consegue se defender. Então, pega aí toda a armadura de Deus. O cinto, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete e a espada. E acima disso tudo, vigie em oração, para que você possa vencer todas as astutas ciladas do diabo. Ok? Nós vamos ler aqui a nossa conclusão para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Mas eu quero deixar para você uma palavra. Essa batalha espiritual só será perdida na sua vida se você aceitar a derrota. Porque em Cristo você já venceu ela lá no Calvário. A vitória já é garantida. 8:37 de Romanos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa conclusão diz assim, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Fechou. Então, a vitória já é sua, mas você tem que perseverar até o fim. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Então nós não podemos subestimar o nosso inimigo, mas ao mesmo tempo também nós não podemos dar para ele um valor que ele não tem. Tem muita igreja e tem muitos cultos que se fala mais do diabo do que de Deus. Então o nosso foco não é o diabo, o nosso foco é Deus, o nosso foco é Jesus, o nosso foco é o Espírito Santo, o nosso foco é a palavra de Deus. E por fim, a Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com o quê? A armadura de Deus. Se você tomar toda a armadura de Deus, vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, Jesus virá e você estará de pé diante do Senhor. No início dessa ministração eu disse que há 27 anos eu tenho visto muitos soldados cair na caminhada. E muitos que a gente até tentou ajudar, eles não conseguiram mais se colocar de pé. Mas existe um número muito maior de soldados que estão de pé servindo ao Senhor, adorando a Deus e vencendo a cada dia. E eu te faço uma pergunta: que tipo de soldado você será? Aquele que vai até o fim e vai contar a vitória em nome de Jesus, ou aquele que vai parar no meio da caminhada? Nem Deus vai decidir isso por você. Essa decisão é sua. Se você decidir ir até o fim e porfiar e vencer pelo Senhor, Deus será contigo. A vitória é garantida em nome de Jesus para você, para a sua vida e para a sua família. Amém? Vamos aqui para o nosso questionário.
fechando aqui o nosso trimestre, as últimas 5 questões desse trimestre é: o que a expressão fortalecei-vos no Senhor indica? Resposta: a expressão na forma passiva fortalecei-vos no Senhor indica que não temos poder em nós mesmos. Ou seja, esse poder vem de quem? De Deus. O que significa a expressão ciladas do diabo? Resposta: a expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perseverantemente pelo reino das trevas. Ou seja, ele não desiste. Se ele não vencer você hoje, ele vai tentar te derrubar amanhã. Mas se você perseverar na fé, na graça, você vence. Terceiro, como Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja? Resposta: Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Quarto, o que traduz a expressão toda armadura? Resposta: a expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. E por fim, que tipo de arma é a espada do Espírito? Resposta: a espada do Espírito, conforme Efésios 6,17, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família e que você seja um vitorioso em Cristo Jesus. Se em algum momento da caminhada você parou, tropeçou, desanimou, se entristeceu, se afastou do Evangelho, hoje as portas do reino de Deus estão abertas para você. Volte-se para o Senhor, peça perdão pelos seus pecados e receba o abraço salvador do Pai. Se você está de pé, fique firme, cada dia mais e mais, e continue ganhando vidas para o reino de Deus. Se você nunca conheceu a Cristo, reconheça Ele como seu Salvador, reconhecendo que você é pecador e que sem Deus você não pode nada. Reconheça que Ele não te criou para ser escravo dos pecados, mas para ser uma pessoa livre pelo poder do sangue de Cristo. Hoje, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que no dia que esse corpo aqui, esse corpo nosso cair e for sepultado, nossa alma, nosso espírito, que é a parte mortal, possa ir morar com Deus. Essa é a nossa maior esperança. Aceite a Cristo ainda hoje. Vamos orar? Próxima sexta-feira, 19h30, nossa live é com o pastor Eduardo Costa e a sua família. E no domingo, às 18 horas, nós estamos lá na rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, para te receber. Das 18 às 18h30 nós estamos orando e às 18h30 nós começamos o louvor, a adoração e a palavra de Deus. E também estamos transmitindo esses cultos pela live, ok? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para uma batalha, mas nessa batalha espiritual, o Senhor já nos garantiu vitória. Nós estamos aqui agradecidos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E a tua palavra diz que fiel é aquele que prometeu. E o Senhor prometeu para aqueles que te servem, que caminham contigo, Senhor, vitória até o fim. E é nessa vitória, Pai, que nós estamos confiando a cada dia, com toda a humildade, na dependência do Senhor, buscando se revestir cada dia mais e mais da armadura do Senhor. Reveste, meu Deus, este irmão e esta irmã que está nos acompanhando por esta live. Que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito, fortalecido pela Tua Palavra, Pai. E que possa vigiar em todo o tempo, para que nenhum ardid, para que nenhuma armadilha, Pai, para que nenhuma astuta cilada do inimigo venha derrubar esta pessoa da graça e tirá-la da Sua presença. Nos fortalece pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro agora por todas as famílias da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Oro por aqueles que nos acompanham, meu Deus querido, pela internet. Oro para que o Senhor venha abençoá-los de forma rica e poderosa, Pai. Encha-os do Teu Espírito Santo e da Tua graça. Alegra aquele que está triste. Fortalece aquele que está fraco. Dá ânimo àquele que não tem mais vigor, Pai. Ajuda a vencer o medo, aquele que está com o coração cheio de pavor. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo o seu ministério. Eu abençoo a sua chamada e vocação diante de Deus. E em nome de Jesus, você dará muito fruto para a glória de Deus.
Sua casa e seu lar será uma bênção, e você será tremendamente usado e usada nas mãos do Senhor para resgatar outras vidas, para vencer as batalhas de Deus e para compartilhar o reino do Senhor com aqueles que carecem e precisam. É o que eu te peço, meu Deus, para a vida dessas pessoas que nos acompanham e que vão nos acompanhar em outros momentos. Em nome de Jesus, nós abençoamos todas elas, ó Pai. Oro por aqueles que estão enfermos neste momento. E em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade. Seja enfermidade espiritual, seja enfermidade emocional, ou seja enfermidade física. Seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura de Cristo sobre a tua vida. Receba poder de Deus para vencer todo o mal. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço no nome de Jesus. Que Deus dê a você um restante de semana abençoado. Se você puder, compartilhe essa live aí com outras pessoas, para que eles possam também receber a palavra de Deus, ok? Nós temos as nossas mensagens todas postadas lá na nossa conta no YouTube. Procura lá, Pastor Davi Alencar Santana, ADJL, e nós temos lá os nossos cultos e muitas pregações e aulas para o seu enriquecimento espiritual. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam Amém.